Em nossa jornada de fé e transformação, aprendemos que a manifestação do que somos e do que almejamos se inicia com a declaração de nossas convicções mais profundas. Cada palavra proferida, cada afirmação sincera, carrega em si o poder de transformar a realidade e de abrir portas para o que, à primeira vista, pode parecer inatingível. A experiência vivida, os momentos de superação e os desafios enfrentados ganham um novo significado quando reconhecemos que a nossa caminhada não se baseia somente em evidências visíveis ou tangíveis, mas, sobretudo, na certeza do que é prometido pela palavra. Ao afirmarmos com firmeza e convicção aquilo que acreditamos, transcendemos as limitações impostas pelos sentidos e alcançamos dimensões onde a fé se impõe com uma força arrebatadora. Cada testemunho que compartilhamos, cada relato de vitória, ecoa a verdade de que não caminhamos apenas por aquilo que os olhos podem ver ou os ouvidos podem captar, mas pela certeza de um poder superior que nos guia e protege, conduzindo-nos através dos momentos mais sombrios e abrindo um horizonte repleto de possibilidades. Assim, ao nos declamarmos com segurança, transformamos não apenas o ambiente ao nosso redor, mas também a própria essência de nossa existência, criando uma realidade que, apesar das adversidades, se solidifica e se manifesta de forma surpreendente e inabalável, rompendo com as barreiras da dúvida e do medo. Esse ato de declarações firmes se torna uma arma poderosa contra todas as forças que tentam minar nossa fé e nos impedir de alcançar a plenitude que nos é destinada. Pois ao proclamarmos nossa verdade, despertamos em nosso interior a confiança necessária para enfrentar qualquer desafio e para superar os obstáculos que se apresentam ao longo do caminho. Nesse processo, cada palavra é um passo rumo à conquista do impossível, reafirmando que, embora o mundo material se baseie no que pode ser comprovado pelos sentidos, a nossa realidade espiritual se fundamenta em algo muito maior e mais profundo, onde a fé e a esperança se entrelaçam para construir uma ponte sólida entre o presente e o futuro. Essa declaração de fé, essa confissão vibrante, não é apenas uma repetição de palavras, mas uma renovação constante do espírito que nos impulsiona a buscar o extraordinário, a lutar contra as intempéries da dúvida e a abraçar com coragem cada novo desafio que se impõe, confiantes de que a força divina nos ampara e nos guia em cada passo. Ao declarar nossa realidade e ao testemunhar com fervor a verdade que habita em nossos corações, transformamos o ambiente ao nosso redor, irradiando uma energia que transcende o visível e alcança as esferas do impossível, onde cada obstáculo se torna uma oportunidade para reafirmar nossa confiança e para provar que, mesmo diante das adversidades mais intensas, a luz da fé brilha com intensidade inabalável, conduzindo-nos a um patamar de realizações que vai muito além do que os sentidos podem captar. Ao nos aprofundarmos nesse processo transformador, compreendemos que a essência de nossa existência está intrinsecamente ligada àquilo que ousamos confessar e declarar. O conhecimento que se baseia somente nos dados percebidos pelos nossos sentidos frequentemente limita nosso entendimento, pois ele se restringe ao que já foi experimentado ou comprovado de maneira tangível. Por outro lado, a confissão da verdade espiritual, quando articulada com convicção, quebra as correntes do convencional e permite que a realidade se reconstrua de acordo com os princípios divinos. Essa atitude é reflexo de uma escolha consciente de viver com os olhos voltados para a fé, para a confiança inabalável na providência que nos sustenta, mesmo quando os desafios parecem insuperáveis. Assim como Abraão, que se lançou ao desconhecido com a esperança e a fé de receber o que à primeira vista parecia impossível, nós também somos convidados a trilhar o caminho do extraordinário,
onde a manifestação do impossível se torna não só possível, mas inevitável. A coragem para afirmar nossa realidade e declarar nossa vitória sobre qualquer circunstância se torna um escudo protetor que resguarda nosso espírito das armadilhas da dúvida e dos medos que tentam minar nossa determinação. Ao escolhermos permanecer firmes em nossa convicção, mesmo quando a lógica dos sentidos insiste em apresentar um cenário de desânimo e incerteza, abrimos espaço para que a intervenção divina se faça presente de forma milagrosa. Essa decisão, tomada a cada instante em que escolhemos acreditar mais do que duvidar, fortalece o nosso espírito e nos prepara para enfrentar batalhas que, mesmo quando parecem destinadas à derrota, se transformam em triunfos retumbantes por meio da ação transformadora da palavra. Dessa forma, cada palavra que proferimos e cada afirmação que fazemos são investidas de um poder renovador que ressoa através de todas as dimensões da existência, impulsionando-nos a superar desafios, a transcender limitações e a transformar o impossível em realidade. Esse movimento de fé e ação é a verdadeira essência de uma vida que se recusa a ser limitada pelo que é aparente e que se compromete a explorar as infinitas possibilidades de uma existência abençoada e guiada por um propósito maior, onde cada declaração se converte em um ato de criação e cada testemunho se torna uma prova irrefutável do poder divino que opera em nosso favor. Ao compreendermos que a fé é o motor que impulsiona a realização de nossos sonhos e a superação de nossas adversidades, passamos a reconhecer que a verdadeira transformação acontece quando nos afastamos da dependência exclusiva dos sentidos e abraçamos o poder da convicção espiritual. Em um mundo onde a lógica muitas vezes se mostra insuficiente para explicar os fenômenos que ultrapassam a compreensão humana, a fé se torna o alicerce que sustenta nossas esperanças e dá forma a um futuro repleto de promessas cumpridas. Cada desafio enfrentado, cada dificuldade superada é uma oportunidade para reafirmar que, mesmo quando o cenário parece dominado pelo medo e pela incerteza, a nossa confiança na palavra se mantém inabalável. O ato de confessar nossa realidade em Cristo não é uma mera repetição de dogmas, mas uma declaração viva de que a intervenção divina transcende as barreiras do possível e do impossível. Essa verdade se revela de maneira extraordinária quando decidimos rejeitar os sussurros da dúvida e os ecos dos temores que tentam silenciosamente corroer nossa fé. Ao afirmar com veemência a supremacia de nosso Pai e a capacidade transformadora de Sua palavra, reconstituímos a realidade de nossas vidas, transformando momentos de aparente derrota em degraus para a vitória. Cada palavra de fé pronunciada com convicção ecoa não só em nossos corações, mas reverbera em cada célula do nosso ser, impulsionando-nos a agir com coragem, a permanecer resilientes em meio às tempestades e a enxergar, mesmo nas mais densas sombras, a luz que nos guia. Nesse processo, a oração deixa de ser um mero ritual, para se tornar uma expressão autêntica de um relacionamento íntimo com o divino, onde cada súplica e cada louvor se convertem em manifestações palpáveis do amor e do poder que operam em nosso favor. A ação da fé, portanto, não se restringe a uma simples crença, mas se transforma em um estilo de vida que nos permite transcender as limitações do visível e alcançar dimensões onde a intervenção divina se manifesta com clareza e vigor, renovando a nossa esperança e transformando o impossível em uma realidade inquestionável. Esse é o poder da confissão corajosa, da declaração que rompe com as amarras do medo e da dúvida, e que nos impulsiona a viver de maneira plena e transformada, conscientes de que, em cada palavra de fé proferida, reside a semente de uma nova realidade, pronta para desabrochar e manifestar a glória do que é eterno e verdadeiro. Ao seguirmos adiante nessa caminhada de fé,
é imperativo reconhecer que o ambiente em que nos inserimos é permeado por forças que buscam constantemente desestabilizar nossa convicção e minar nossa confiança. As batalhas espirituais que travamos diariamente não se limitam às adversidades físicas ou emocionais, mas se estendem a uma dimensão onde a palavra proferida tem o poder de edificar ou destruir. Quando pronunciamos com firmeza as verdades que nos foram reveladas, estamos, na verdade, declarando nossa aliança com o que é divino e rompendo com a influência destrutiva de forças contrárias. Essa batalha é travada não somente no campo da experiência sensorial, mas, sobretudo, no reino do Espírito, onde cada palavra de fé é um escudo que protege nossa alma das investidas do inimigo. A prática de declarar a vitória sobre as adversidades, seja uma doença devastadora, um revés financeiro ou um evento trágico, não é um ato de arrogância, mas uma demonstração de que a nossa confiança está enraizada em algo muito maior do que as circunstâncias imediatas. Quando afirmamos com a voz cheia de esperança e determinação que o poder de Deus atua em nós, estamos não só reafirmando a nossa identidade em Cristo, mas também reconfigurando a estrutura da nossa realidade para que ela se adeque à verdade revelada pela palavra. É nesse contexto que o testemunho pessoal se torna um ato de resistência contra a narrativa negativa imposta pelas dificuldades, pois cada relato de superação fortalece a nossa convicção e inspira aqueles que estão ao nosso redor a também acreditarem na capacidade transformadora da fé. Ao assumir de forma corajosa a responsabilidade de viver segundo os princípios divinos, optamos por não permitir que as circunstâncias, por mais adversas que sejam, ditem o rumo da nossa trajetória. Em vez disso, erguemos nossa voz em declarações de vitória, reconhecendo que, mesmo quando os obstáculos parecem intransponíveis, a presença e o poder de Deus são suficientes para reverter qualquer situação. Essa postura de fé ativa é um testemunho poderoso que transcende as limitações do raciocínio humano, demonstrando que, quando nos comprometemos com o divino, a realidade se dobra em favor daquilo que foi prometido e os impossíveis se tornam possíveis, transformando até mesmo as situações mais desesperadoras em oportunidades para a manifestação do amor e do poder divinos. A determinação em viver de acordo com a verdade que habita em nossos corações implica também a rejeição consciente de todo e qualquer sentimento de dúvida ou medo que se atreva a invadir nosso espírito. Cada vez que permitimos que pensamentos negativos ou hesitações se infiltrem em nossas declarações, enfraquecemos a barreira que nos protege contra as investidas de forças contrárias. Por isso, é essencial cultivar uma postura de vigilância e autoconfiança, de forma que a fé não apenas resista às intempéries, mas se fortaleça a cada desafio superado. Esse exercício de renovação constante da confiança não se resume a um mero mantra repetitivo, mas é uma prática profunda que envolve a reestruturação do nosso pensamento e a reafirmação diária de nossa identidade em Cristo. Ao reconhecer que as batalhas mais árduas, aquelas em que a razão tenta impor suas limitações, são justamente aquelas onde a intervenção divina se manifesta de forma mais surpreendente, aprendemos a valorizar cada obstáculo como uma oportunidade de crescimento espiritual. Em meio às provações, quando as vozes do medo parecem se elevar, é justamente o momento em que a confissão da verdade se torna um ato de coragem e de fé inabalável. Declarar a supremacia de nosso poder em Cristo é, portanto, um movimento deliberado de resistência, onde a voz que se ergue em meio à tempestade não só ecoa as verdades eternas, mas também rompe as correntes da dúvida que tentam aprisionar a nossa alma.
Essa decisão de viver acima dos limites impostos pela percepção sensorial é o que nos permite abraçar a totalidade da intervenção divina, transformando cada adversidade em um capítulo de triunfo, cada lágrima em uma semente de esperança e cada desafio em uma oportunidade de reafirmar a nossa fé. É através desse compromisso diário com a declaração da verdade e da vitória que construímos uma realidade que reflete o poder e o amor de Deus e que nos capacita a enfrentar qualquer situação com a certeza de que, independentemente das circunstâncias, a glória de nosso Pai se manifesta de maneira incontestável e transformadora. Em conclusão, o ato de declarar nossa fé e de testemunhar com convicção a realidade da palavra transcende a mera formalidade de uma repetição de preceitos. Trata-se de um movimento interior que se traduz em ação, de uma postura que desafia as limitações dos sentidos e nos lança à dimensão do impossível. Cada vez que optamos por afirmar, com ousadia e determinação, que somos mais que vencedores através daquele que nos fortalece, estamos estabelecendo uma conexão direta com o poder supremo que governa o universo. Essa escolha não apenas fortalece o nosso espírito, mas também cria um ambiente propício para a manifestação de milagres e para a realização de feitos extraordinários. Ao falar de nossas dúvidas e medos, permitimos que a fraqueza se infiltre em nosso ser, minando a força que é gerada pela confiança plena em Deus. Por outro lado, ao proclamar com fervor as promessas divinas, infundimos em nosso coração uma energia renovadora que é capaz de dissipar as sombras do desânimo e de trazer à luz a verdade sobre a nossa identidade em Cristo. Essa prática de confissão, quando feita de forma consciente e corajosa, torna-se um instrumento de libertação, uma chave que abre as portas para o extraordinário e que nos capacita a transcender os limites da razão. Assim, mesmo diante das adversidades mais intimidadoras, seja uma enfermidade grave, uma crise financeira ou qualquer situação que à primeira vista pareça dominar o cenário, a voz da fé se eleva com uma força avassaladora, proclamando que, em nome de Jesus, o impossível se torna possível e que a vitória é uma certeza inabalável. Essa é a essência de uma vida vivida com plena convicção, onde cada palavra de declaração se torna uma afirmação do poder transformador do amor divino, e onde cada testemunho se converte em um farol que ilumina o caminho daqueles que buscam a verdadeira realização espiritual. Cada instante em que optamos por caminhar na luz do testemunho e pela confissão de nossas verdades mais profundas, estamos não somente reafirmando nossa fé, mas também contribuindo para a edificação de uma realidade que desafia os limites do tangível. Acreditar, de fato, é um ato de coragem que transcende o mero entendimento humano e nos coloca em contato direto com as forças que regem o universo. Quando declaramos que somos participantes ativos de uma dimensão onde o impossível é superado, estamos, na verdade, assumindo um compromisso sagrado com a manifestação do divino em nossas vidas. Essa postura de fé ativa não só fortalece o nosso ser, mas também inspira aqueles que compartilham dessa jornada a persistir em meio às adversidades. Ao abraçarmos a prática da declaração e da confissão, entendemos que o verdadeiro poder da fé reside na nossa capacidade de transformar cada obstáculo em uma oportunidade para reafirmar a supremacia do amor e da providência divina. Em momentos de dificuldade, quando a lógica dos sentidos tenta impor uma narrativa de incapacidade e derrota, a nossa voz de fé ressoa com a força de 1000 declarações, rompendo com os grilhões da dúvida e abrindo caminho para a intervenção milagrosa de Deus.
Essa dinâmica de afirmação e vitória é o alicerce sobre o qual construímos uma vida de conquistas, onde cada batalha vencida se torna um testemunho vivo do poder transformador que habita em nossos corações. Ao declararmos com uma convicção inabalável que somos mais do que vencedores em Cristo, transformamos a nossa realidade e criamos um ambiente onde as limitações se desfazem perante a grandiosidade do amor divino. Esse é o legado de uma fé que não se abala perante as adversidades, mas que, em vez disso, se fortalece a cada novo desafio, consolidando-se como a força propulsora que nos impulsiona rumo a um futuro repleto de realizações e bênçãos inumeráveis. Em síntese, a prática de declarar a verdade e afirmar a vitória sobre as adversidades é uma poderosa ferramenta que nos permite viver uma experiência de fé plena e transformadora. Ao rejeitarmos os argumentos da dúvida e do medo e ao optarmos por reconhecer a intervenção divina em cada aspecto de nossas vidas, abrimos as portas para uma realidade onde o impossível se converte em uma manifestação concreta do poder de Deus. Essa escolha de vida é um testemunho contínuo de que, quando nos alinhamos com a verdade revelada na palavra, nos tornamos participantes ativos de um milagre diário, capazes de transformar o ordinário em extraordinário e de vencer qualquer batalha que se apresente. Cada palavra de fé, cada declaração de vitória, é uma semente plantada em solo fértil, destinada a florescer e a produzir frutos abundantes, que não apenas enaltecem a nossa existência, mas também servem de inspiração para todos aqueles que buscam viver uma vida pautada na certeza de que, com Deus, não há limites para o que podemos conquistar. Dessa forma, o ato de confessar nossa verdade se torna um instrumento divino que, ao ser exercido com coragem e determinação, transforma o nosso interior e, por consequência, toda a realidade que nos cerca. E assim, ao encararmos cada desafio com a convicção de que somos abençoados com um poder que transcende a lógica dos sentidos, reafirmamos diariamente que a fé é, de fato, a chave que nos conduz a um patamar de existência onde as barreiras se dissolvem e onde a luz do divino resplandece com intensidade inigualável, guiando-nos rumo a um destino de glórias e vitórias eternas. Amado Pai Celestial, em Teu nome, clamamos por uma visão renovada, uma clareza que transcende a escuridão e a dúvida. Pedimos que as escamas da incompreensão e do ceticismo caiam dos olhos de cada pessoa que lê estas palavras, para que possam enxergar a verdade da Tua palavra com nitidez e discernimento. Senhor, que o terreno de seus corações seja transformado em solo fértil, pronto para receber as sementes da fé, da esperança e do amor. Que essas sementes germinem e frutifiquem abundantemente, produzindo frutos 100 por 1 para a Tua glória e para a bênção de suas vidas. Declaramos que, em Cristo Jesus, cada um deles já é abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Que essa verdade se manifeste em suas vidas, trazendo prosperidade, saúde, paz e alegria em abundância. Convidamos a todos a se inscreverem em nosso canal, para que continuem a receber mensagens de fé, esperança e encorajamento, para que não percam nenhuma oportunidade de crescer em conhecimento e intimidade com o Senhor. Que cada vídeo seja uma ferramenta para edificar suas vidas e fortalecer sua fé. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém.